mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, desde já, muito obrigada pela companhia e audiência. No quadro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre doenças vasculares cerebrais e anticoncepcionais. Será que tem alguma relação? Será que apresenta perigo tomar anticoncepcional? Pois é, quem vai responder tudo isso pra gente e muito mais é o Ricardo Santos de Oliveira. Ele é médico neurocirurgião. Doutor, muito obrigada, viu, por falar com a gente hoje e tirar essas dúvidas, né? Acredito que esse é um tema bastante importante e que tem muita pergunta. Sim, em primeira mão, olá, Viviane. Realmente eu já tive aqui, então eu estou retornando novamente aqui no programa. E agora com esse assunto bem interessante, que é a relação entre o uso do anticoncepcional e o risco de acidente vascular cerebral. Doutor, antes da gente falar dessa relação, então, eu queria entender com o senhor o que são as doenças vasculares cerebrais. Ótimo, Viviane. Então, vamos, primeiramente, dividi-las em dois grupos. Nós temos as doenças cerebrovasculares do tipo isquêmicas, ou seja, são aqueles quadros em que nós temos uma obstrução de um vaso que geralmente leva sangue para uma parte do nosso cérebro. Esse sangue, ele é um sangue oxigenado. Então, nós estamos falando de uma obstrução arterial, porque quem carrega o sangue oxigenado são as artérias do nosso corpo. E as veias são as responsáveis por levar o sangue que já passou pelos tecidos até que ele seja novamente oxigenado no pulmão. Então, nós estamos falando aqui de dois grupos. O grupo 1 são as doenças cerebrovasculares do tipo isquêmicas, ou as tromboses, ou as obstruções vasculares, e o grupo 2 seriam as doenças cerebrovasculares, os acidentes vasculares cerebrais do tipo hemorrágico, que é aquele onde há o extravasamento de sangue e geralmente a formação de um coágulo, de um hematoma dentro do cérebro, que é popularmente conhecido como derrame cerebral. Entendi. Doutora, a gente explicou então um pouquinho o que são essas doenças vasculares cerebrais. Antes de falar da relação com anticoncepcional, eu queria que o senhor explicasse. O anticoncepcional é para a mulher apenas não engravidar? O que ele faz no nosso organismo? A utilização do anticoncepcional é um método, né, de prevenção, no caso de gravidez, né, porque ele regula o ciclo, né, evitando assim que a mulher venha a ficar grávida, e também ele pode ser utilizado em determinadas doenças do aparelho ginecológico em que há necessidade do controle do ciclo menstrual, né? Principalmente, às vezes, mulheres que têm quadros de endometriose, enfim, ou até mulheres jovens que podem essas medicações serem prescritas para um controle, uma regularização dessa questão aí. Então, nós temos, de um lado, a prevenção da gravidez e, de outro, um tratamento efetivo contra algum determinado problema que atinja aí o aparelho ginecológico. E, Viviane, é interessante porque o Brasil é um dos países no mundo que tem o maior predomínio da utilização do anticoncepcional oral. E mais de 70% dos métodos contraceptivos, nós temos aqui no Brasil o anticoncepcional oral. Então, ele é largamente utilizado na população aí feminina. E, doutor, diante disso, como é que o anticoncepcional se relaciona com as doenças vasculares cerebrais, né? O objetivo dele é evitar a gravidez e, como o senhor disse, né, evitar alguns problemas ginecológicos. Como que ele atinge o cérebro, por exemplo? Na verdade, nós estamos falando de uma relação entre o uso de uma medicação e o aumento do risco da origem de doenças cerebrovasculares. Então, como isso pode acontecer? Nós temos, basicamente, duas formas de explicar. Primeira é o efeito propriamente do anticoncepcional.
Então, aquele anticoncepcional que tem um medicamento dentro dele para que haja regularização do ciclo, chamado etinil estradiol, que é um tipo de estrógeno. Nós sabemos que as mulheres têm basicamente o estrógeno e a progesterona, né, enquanto que o homem tem a liberação da testosterona. Então, na mulher, o estrógeno e a progesterona que fazem o ciclo mensal. E os anticoncepcionais que têm o estrógeno como predominantes, o que o estrógeno pode ocorrer? Ele acaba levando à utilização crônica dessa medicação uma lesão, ele machuca os vasos que tem lá no cérebro. Os nossos vasos eles são recobertos por outras células, e a interação entre o estrógeno e essas células podem levar à formação de lesões, que nós chamamos aí vasculites, que são inflamações desses vasos. Então, esse é um efeito direto da utilização do anticoncepcional predominantemente com o estrógeno na sua composição. Por outro lado, nós temos os fatores de risco. Então, quais são esses fatores de risco? São aqueles relacionados ao tabagismo, o alcoolismo, a obesidade, a hipertensão arterial, o diabetes. Então, esses fatores de risco associados ao uso do anticoncepcional oral, principalmente aquele mais carregado no estrógeno, eleva significativamente o risco de doenças cerebrovasculares. E ainda, mais um fator aí, é que algumas pessoas podem não saber, mas têm alterações imunológicas relacionadas à parte da coagulação. Então, dando um exemplo para ficar bem explicativo aqui. Vamos supor que você está lá preparando alguma coisa ou se fere com alguma coisa e você tem um sangramento. Aquele sangramento, ele vai ocorrer e, na maioria das vezes, ele vai, claro, um sangramento pequeno, ele vai parar depois de algum tempo, geralmente nem menos de 1 minuto, na maioria das vezes, as pessoas conseguem formar um coágulo que vai interromper aquele sangramento. Esse coágulo, ele depende de vários fatores, de vários elementos que existem no nosso corpo para que esse coágulo possa efetivamente fechar aquele machucado, aquele corte. E existem algumas pessoas que têm deficiência genética em alguns fatores da coagulação. Então, a relação, às vezes, entre o uso do anticoncepcional e essas pessoas que têm esses problemas hereditários, genéticos, e muitas vezes nem sabem, podem aumentar o risco da formação ou da presença de lesões cerebrovasculares. Então, resumindo, nós temos o efeito direto do anticoncepcional sobre os vasos em algumas pessoas, nós temos os fatores de risco e também pessoas que têm problemas que nós chamamos de cascata de coagulação. São esses elementos relacionados à nossa formação de coágulos. Doutor, a idade também influencia? 35 anos já passa a ter mais perigo? O que nós sabemos é que quanto mais cedo, mais precoce o início da utilização do anticoncepcional e ao longo dos anos, esses fatores podem, sim, elevar o risco. Então, se você tem uma mulher que começou a usar anticoncepcional ali nos seus 18 anos, 19 anos, quando ela está ali próximo dos 40, esse risco, com certeza, ele é muito maior. Um outro fator interessante é que, às vezes, nós identificamos problemas cerebrovasculares em jovens, muito jovens. Então, então não necessariamente é a utilização longa do anticoncepcional que pode levar o risco do aparecimento de acidente vascular cerebral. Às vezes, uma menina começa a usar o anticoncepcional com 16, 17 anos e pode apresentar um AVC. Como assim? Justamente
são meninas que apresentam essas alterações da coagulação e que a relação entre esse problema familiar hereditário mais o uso do anticoncepcional, geralmente aquele que eu já falei, com muito estrógeno, acaba levando o risco de trombose cerebral e a formação do acidente vascular cerebral. Doutor, o senhor disse o anticoncepcional oral. Tem a injeção também, tem outros, um adesivo. Todos podem provocar, podem causar problema? Ou o oral é o mais perigoso? Olha só, a gente fala do oral porque ele é o mais utilizado, né? Mas o oral, ele aumenta em quase 2 vezes o risco de acidente vascular cerebral na mulher. E o adesivo predominantemente com estrógeno, ele aumenta em 6 vezes o risco de acidente vascular. Então, sim, não só o anticoncepcional oral, mas outras formas de anticoncepção, em que, mais uma vez, em que o estrógeno, então é importante aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que perguntem ao seu ginecologista, quem prescreveu o anticoncepcional, se naquela formulação há um predomínio do estrógeno e discutam com ele a necessidade ou até mesmo, eventualmente, a troca por outro anticoncepcional em que a dosagem de estrógeno ela é menor do que, por exemplo, este que você está utilizando. Doutor, você deu exemplo aí de jovens também que estão tendo tipo um AVC. O que a pessoa precisa saber antes de começar a tomar o anticoncepcional? Nunca tomou, é jovem, quer começar a tomar, o que ela precisa saber? Tem como pesquisar se ela pode vir a ter, ela é mais suscetível, existem exames? Essa pergunta é a pergunta fantástica, é uma das perguntas mais importantes aqui. Sim, a resposta é quando nós iniciamos a utilização, uma jovem que começa a decidir aí e iniciar a utilização do anticoncepcional, vamos supor, com 16, 17 anos, recomenda-se que antes da utilização do anticoncepcional, que sejam feitos exames para justamente investigar se ela tem ou não deficiência desses fatores relacionados à coagulação. Então, é possível, sim, que isso seja investigado. São exames específicos, mas que são feitos de forma, nós temos aqui no nosso país, então é possível, sim, investigar se você tem algum problema na coagulação. Um outro dado interessante é se pesquisar também na família dessa menina, por exemplo, se já houve ou se tem casos descritos de pessoas jovens, por exemplo, que tiveram algum tipo de acidente vascular cerebral. Então, nós sabemos que, por exemplo, naquela família pode ter um problema hereditário, genético, e aquela menina ela pode ser portadora de um problema de coagulação e que até aquele momento nunca foi detectado, e quando passa a utilização do anticoncepcional, isso acaba levando a um quadro maior, um risco maior de acidente vascular cerebral. E isso é um fato mesmo, porque, por exemplo, nós já operamos pacientes jovens, abaixo de 20 anos, que tiveram acidente vascular cerebral, trombose com formação de coágulo, e que tinham iniciado recentemente o uso do anticoncepcional. É isso que eu ia perguntar. Em relação à trombose, eu conheço muita gente que não toma o anticoncepcional porque a mãe teve trombose, a avó teve trombose e a pessoa não toma. É isso que acontece, ela pode vir a ter, então. Nesses casos em que há uma história familiar importante, é recomendável que, sim, que a pessoa procure, por exemplo, um hematologista e faça um exame completo dos fatores relacionados à coagulação. São vários exames específicos e, com certeza, o hematologista vai ter muito mais condição de investigar uma doença familiar relacionada à coagulação. Mas, sim, esse fator que você apontou é importante.
vascular na família, se já houve histórico de acidentes vasculares cerebrais, porque às vezes pode ser um problema genético e que ele é passado de geração para geração. E às vezes a pessoa pode ter uma deficiência de uma determinada proteína relacionada à coagulação e não sabe. Entendi. Doutor, então, fazendo todos os exames, procurando orientação médica, dá para tomar um anticoncepcional e também evitar qualquer tipo de doença, né? Correto, né? Nós não estamos aqui de forma alguma contraindicando, até porque, como eu disse, aqui no Brasil é um método largamente utilizado para contracepção, né, para prevenção da gravidez e também como uma forma de tratamento, mas é importante, né, as pessoas que estão nos ouvindo discutir com o seu ginecologista se aquele tipo de anticoncepcional não oferece um risco maior, se você também tem fatores de risco, por exemplo, é tabagista, tem obesidade, tem histórico na família de infarto do miocárdio ou algum tipo de trombose, fique atenta e discuta efetivamente se aquele é o melhor método para você. Às vezes, nós temos outras possibilidades, caso seja só uma questão contraceptiva, para evitando, assim, um risco aí de AVC. E isso é uma... desculpa, mas eu lembrei agora, isso é um assunto importante, porque nós temos um trabalho aqui, inclusive no Brasil, feito com mulheres, e que detectou que para cada 100 mil mulheres, nós temos cerca de 5 casos de acidentes vasculares cerebrais relacionados ao uso do anticoncepcional. Então, não é um problema que não existe, ele é evidente. A nossa população é uma população enorme. Nós sabemos que hoje as mulheres, inclusive, elas são maioria na nossa população. Nós temos hoje no Brasil cerca de 230, mais ou menos, 230 milhões de pessoas e mais de 50% dessa população é do gênero feminino. Ou seja, se a cada 5 para 100 mil, esse número é significativo, né? E tem também o fato que as mulheres estão deixando para ter filhos cada vez mais tarde, né? Então, o anticoncepcional aí acaba sendo um aliado delas. Um outro fator que eu gostaria também de falar, Diana, é que hoje existem trabalhos que demonstram isso claramente, que o consumo de bebidas alcoólicas nas mulheres ele aumentou de forma significativa se comparado aos homens. Então, se nós pegarmos aí uma linha histórica de 30 anos, por exemplo, o número de mulheres que consumiam álcool há 30 anos, hoje é maior do que naquela época. E isso é relacionado também a um dos fatores de risco. Nós temos uma diferença de metabolização, de eliminação do álcool entre homens e mulheres, até relacionado também a essa questão hormonal, a quantidade de gordura no corpo, tem alguns fatores aí. Ou seja, o alcoolismo ele passou também a ser um fator de risco importante entre as mulheres. O que era algo mais dos homens, hoje nós temos um consumo elevado de álcool entre as mulheres e mulheres jovens. Diante disso, a mulherada precisa se cuidar, precisa procurar um médico, né, para se orientar, né, pegar orientações, afinal dá para prevenir tudo isso. Sim, dá para prevenir. Sempre as doenças cerebrovasculares são, na maioria das vezes, obviamente a gente tem casos em que, como eu disse, muitas vezes a menina começa a usar o anticoncepcional e tem um problema porque ela tinha um problema genético, um problema familiar que nunca foi detectado. Agora, na grande maioria das vezes, são relacionados a fatores de risco bem conhecidos. Então, a gente tem como preveni-los e evitando, assim, essa doença que pode ter consequências muito sérias. Tá aí, então, o recado do Dr. Ricardo Santos de Oliveira, ele que é neurocirurgião. Dr. Ricardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez, e eu já deixo aqui
o convite para o senhor participar outras vezes do Saúde Agora, do Saúde é Vida, porque a nossa intenção sempre aqui é levar informação para evitar doenças. Sim, será um prazer, estamos à disposição. Ótimo programa. Muito obrigada, a você de casa também, muito obrigada. Lembrando que se quiser rever todo esse bate-papo é muito fácil, é só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, que o Saúde Agora está disponível na íntegra, você pode mandar para quem quiser e assistir quantas vezes tiver vontade. E se tiver dúvida, tem sugestão? Manda pra gente, o nosso número é esse aí que está aparecendo no seu vídeo nesse momento, é o nosso WhatsApp. Manda sua sugestão que a nossa produção vai atrás de um especialista, como a gente fez hoje, para tirar todas as dúvidas. Afinal, o que a gente quer é evitar doenças. Tratamento precoce, diagnóstico precoce é sempre muito importante. Então, sem dúvidas, a partir de agora, hein? A gente se vê na próxima edição. Tchau!